Glória a Deus, amém? Salve a todos com a paz do Senhor. Vamos voltar no versículo da palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Pedro, amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Glória a Deus, olha aqui rapidamente para os irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 8, que diz assim: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o verso 9 diz: Ao qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia em si, ela traz muitas comparações, né? Para que a gente tenha um compreendimento melhor, para que a gente venha assimilar certas coisas, né? E venha conseguir entender. E eu também já trouxe uma outra mensagem, né, falando sobre a coça, que está aqui no canal também. Eu considero que vocês depois vejam o vídeo, que também estou usando essa comparação, né, ali no livro de Salmos, que foi uma comparação. E aqui também fala sobre o leão, né? Eu vou ler novamente o verso 8, que diz: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então Pedro, ele traz, né, essa semelhança, né, algo que ele possa assemelhar ao inimigo, né? Ele assemelha o quê? Como o leão, né? Então não está por um acaso, né? Porque claro que o leão, ele é aquele rei da selva, né? Ele traz um medo, porque ele tem esse domínio, ele tem essa liderança, ele tem essa imagem do leão, né? Então Pedro, ele quis semelhar isso, né? Essa coisa assim perigosa que é o leão, né? Mas não é só isso, né? Muitas vezes a gente pensa só nisso, mas não é só isso, porque aqui também fala bramando, né? Rugindo, em outras versões fala rugindo. E o que acontece? O leão, ele ruge quando ele vê um grupo, quando ele vê um bando de animais, né, qual ele mata, né, qual é a presa dele. Então muitas vezes o leão, ele fica bramando, ele ruge no sentido de que quando ele vê aquele grupo de animais, para quê? Para que aqueles animais venham ter medo e o que? Se espalhar, se dividir, né? Então olha essa estratégia do inimigo. Ele desfaz aquele grupo. Por quê? Porque eles conseguem se salvar do leão de certa forma se estiverem juntos, mas se estiverem separados, aí que o bicho pega, né? Aí que o leão pega, né? Então o que acontece? Quando o leão, ele ruge, aqueles animais se dispersam, né? Se desvidem, e muitas vezes o que? O leão fica de olho para pegar o que? O animal que fica sozinho. E assim é o inimigo, irmão. E assim é o inimigo da nossa vida. Muitas vezes ele sabe que na igreja a gente a gente pode ser forte na igreja, né? Com toda certeza a gente pode ser forte na igreja, mas muitas vezes quando a gente está na igreja, ele arma a cilada, ele arma as coisas, mas o que o inimigo quer é que a gente se desfaça. Ele quer que a gente fuja, ele quer que a gente saia, né, junto dos outros. E dali que acontece, de certa forma, muitos cristãos, muitos evangélicos saem da igreja, nesse sentido de sair, e dali que o inimigo pega ele. Dali que o leão, né, come a presa, ele pega a presa. Então o que acontece? O inimigo aqui nessa imagem, nessa semelhança, ele quer fazer isso, de que o quê? Quando você está em ponto de vulnerabilidade. Quando você está em ponto de vulnerabilidade, aí que o leão, ele pega a presa. Ele pega a presa quando que o animal está sozinho, quando o animal está vulnerável, né? Quando não tem segurança ao redor dele. Então é isso, o inimigo está rugindo, fazendo ciladas, fazendo as coisas para quê? Para que se desfaça. Para que o quê? Para que venha ter o quê? Um ponto de vulnerabilidade. E também um outro ponto muito interessante é que o Brasil é o país do futebol. E o exemplo que eu queria pegar do nosso país é o que quando muitas vezes
vários jogadores conseguem fazer vários gols na partida no mesmo time, né? Então fica 3-0, 4-0, 5-0. Depois que eles fazem bastante gols, né? Normalmente o que eles falam? Agora que a gente já fez isso tudo, vamos dar uma descansada. Vamos respirar mais fundo, vamos ficar mais devagar, a gente pode ficar só aqui tocando a bola e tal, porque a gente precisa descansar para os outros jogos, né? E dali vai rolando, né? Vai tocando para um para outro, e quando eles menos percebem aquele placar que poderia estar tão alto, tão difícil para eles, né, conseguirem passar por cima, quando eles olham no placar, o que? O placar mudou. O placar tá diferente. Por quê? Porque foi um ponto de vulnerabilidade. Foi um ponto em que eles baixaram a guarda, né? Eles baixaram a guarda, eles não prestaram atenção. E assim na vida do cristão também. Um dos pontos mais vulneráveis da gente é após uma grande vitória. É após aquela batalha espiritual que a gente venceu, né? Após uma grande vitória nossa que a gente conseguiu, o que acontece é ali que muitas vezes nós ficamos vulneráveis. Vulneráveis ali. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes é nesses pontos em que a gente baixa o que? A guarda. A gente baixa a guarda porque eu consegui uma grande casa, uma grande carro, eu consegui essa porta dos empregos que eu tanto orei. Acho que agora eu vou dar uma descansada tal de orar, vou dar uma descansada de ler a palavra, vou dar uma descansada assim dessas coisas assim, e vou respirar mais, sabe? E eu vou ficar nesse ritmo, né, mais tranquilo, sossegado. E é ali que o inimigo ele entra, e é ali que o leão pega a presa. Porque é nesses pontos que o que? A gente baixa essa guarda, a gente dá uma parada de ler a Bíblia, a gente dá uma parada de orar, e a gente fica nisso, né? O que acontece aí que sobe o que? Pensamentos de orgulhos, de soberba, nossa, eu consegui isso, então tá doido, então pra mim já é demais, eu preciso dar uma pausa. E olha, eu consegui, acho que o outro irmão não conseguiu, tá, mas eu consegui, né? Aí vem pensamentos assim, podem vir não só soberba, não só orgulho, mas tantas e tantas outras coisas, né? Meio verso 8, assim como ele fala sobre o leão, que ele ruge para pegar a presa, esse mesmo versículo fala para quê? Para a gente ser sóbrio, para a gente vigiar, né? Então que nós temos essa consciência de estar sempre orando e vigiando, a qual a palavra diz, né? Orar e vigiar. Então nós temos que orar, nós temos que vigiar e não dar espaço para o inimigo, né? Olhar nossos pontos de vulnerabilidade, falar, opa, aqui não, aqui eu estou me consertando com Deus, aqui eu estou me adorando e vivendo para o Senhor. Então, se minha vida é totalmente para o Senhor, é todo momento, todo segundo da minha vida, todo dia eu estou lá orando, eu vou estar buscando, vou estar lendo a palavra e buscando a direção do Senhor. Amém? E essa é a mensagem a qual Deus preparou para mim e para você, e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.